pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para o nosso segundo podcast e nós trouxemos uma pessoa maravilhosa que nós vamos aprender bastante sobre investimentos, sobre economia. A gente precisa muito aqui no Japão, né? A gente vai gastar horrores, né, gente? Então nós trouxemos aqui, ela já foi a mentora e ela ensina muita gente aqui, Sibeli Pimentel. Obrigada por ter vindo, Sibeli. Obrigada, meninas. Eu que agradeço, o convite. É um prazer estar aqui com todos vocês e espero poder trazer aqui, poder contribuir um pouco, agregar valor. E parabéns desde já por esse projeto. Eu acredito que vocês vão estar ajudando bastante pessoas também. Obrigada, mesmo. A gente um pouco quer saber como é que a gente pode fazer para economizar sem deixar de fazer o que a gente gosta. Que gosta de gastar, né? Aqui no Japão tem uma variedade, né, de coisas para comprar, a gente tem mais condições, né? Então, qual é a sua estratégia, assim? O que você falaria para nós? Para poder economizar mais, assim, não deixar de ter a bolsa da Coca-Cola. Sim, tá aí um grande desafio, né? Que é você continuar fazendo o que você gosta e ainda economizar. Então, a primeira dica já aqui no início, desse podcast é ter prioridades. Então, a partir do momento que você tem prioridades, você vai conseguir, então, continuar fazendo o que você gosta e também conseguir economizar. Porque, afinal de contas, gente, tudo está aumentando o preço bastante. A gente ainda tem que pagar as nossas contas, temos filhos, muitos de nós temos filhos, precisamos também garantir o futuro dos nossos filhos. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o salário não está seguindo também o mesmo aumento. Verdade. Então, a partir do momento que você tem prioridades, você consegue se organizar melhor. Agora, se a gente viver a vida como se não houvesse um amanhã, fica um pouco complicado. Mas se você coloca, olha, minha prioridade, qual é a sua prioridade esse mês? Então, você não precisa olhar de uma maneira de muito longo prazo. Comece de curto prazo. Então, esse mês, qual é a nossa prioridade? Qual é a prioridade da nossa família? Então, a comunicação vai ajudar bastante. Conversar com a família e falar, olha, a nossa prioridade esse mês vamos colocar alguma coisa, um filho está precisando, trocar um tênis ou precisando de um uniforme para a escola. Então, são coisas assim que a gente olha, Sibeli, mas um uniforme, alguma coisa assim, parece pequeno. Mas a partir do momento que você consegue ter uma visão geral dos seus gastos e ter o controle, você vai perceber que não é tão pequeno assim. Você vai perceber que se você colocar ali como prioridade, você vai conseguir fazer todas as coisas no ano todo e ainda sobrar dinheiro no final do ano. E além de cortar essas despesas, assim, quais são as melhores maneiras de aumentar a sua renda e acelerar o processo de poupança? Desculpa a pergunta, não. Além do corte das despesas, quais são as melhores maneiras de aumentar a sua renda para acelerar o processo de poupança? Perfeito. Então, além de você cortar o gasto, porque a partir do momento que você tem um controle, então você tem condições de cortar os seus gastos, e como que a gente pode fazer, então, para gerar ainda mais renda? Uma, que é a famosa renda extra, que você pode buscar outras maneiras de estar gerando renda extra, e é o que eu ensino também nas mentorias. Todas as mentorias que eu faço de finanças pessoais, sempre eu pergunto o seguinte, no finalzinho eu pergunto, mas e você, Vamos falar então daquele valor intangível, aquele dom, aquela habilidade que você tem e às vezes nem você mesmo está percebendo que através dessa habilidade você tem como gerar uma renda extra. Então você pode estar também, gente, não sair fazendo tudo quanto é coisa, A gente tem que fazer da maneira correta. Então, fazendo da maneira correta, tem várias maneiras de você gerar renda extra. Você gosta de fazer um bolo, de repente você pode estar fazendo alguma coisa ali para as suas amigas de início, E levando em consideração que aqui no Japão essas questões de licença são muito sérias. Ah, Sibeli, mas fica com esse medo de licenças, tal, aquela coisa toda. Gente, tem outros meios que a gente está gerando renda extra. Temos os marketplaces no Japão, que você tem condições de gerar renda extra. Por exemplo, o Mercari. Quanta coisa a gente junta em casa, verdade? Falo a vocês, a gente junta muita coisa. E quem tem filhos,
Quando você percebe, você está com aquele quarto só de brinquedo, gente, parece até uma loja de brinquedos. Então você pode estar gerando uma renda extra, revendendo esses produtos que você não utiliza na sua casa ali no mercado, né? E a vantagem do mercado é que você também ali, você não precisa pagar uma mensalidade, uma taxa mensal para estar utilizando. Então você vendeu, você paga, né, ali a taxa do mercado. Então é uma ótima maneira também de estar potencializando aí, né, no caso a sua renda. E fora isso também fazendo, né, uma boa gestão das suas finanças, fazendo as suas reservas, que são muito importantes, e não deixando também de estar aprendendo a fazer investimentos, que é muito importante. Sim, eu sei que a gente já tem intimidade com você, mas a gente não começou falando para você se apresentar, tá? Falando de você, falando como que você faz, que a gente já foi entrando nessa parte, porque a gente é muito íntima, né? A gente já aqui, principalmente eu, a Sandra, né, já pudemos estar próximo de você, mas conta aqui pra gente. Quem é a Cibele Pimentel? Nossa, gente, então vamos lá. Senta que lá vem a história, eu sempre falo essa coisa. Gente, meu nome é Cibele Pimentel. Hoje eu desenvolvo um trabalho junto com o meu esposo, Marcelo Pimentel, no Investidor no Japão. E o Marcelo, ele tem um curso, né, de investimentos, onde ele ensina brasileiros e latinos a fazer investimentos no Japão. Começar a investir o seu dinheiro, né, no Japão e a partir do Japão. Porque às vezes as pessoas acham assim, mas aí eu vou fazer investimento só no Japão, eu não sei falar japonês, e, né, vem aquele monte de perguntas. Mas a pessoa, ela pode sim começar a aprender, porque no curso também a gente, né, o Marcelo e toda a equipe dele ensina estratégias de investimentos que vai servir para tudo, né, vai ampliar bastante a mentalidade financeira. E também eu faço um trabalho, né, como mentora de finanças pessoais, ajudando casais e famílias a destravarem as suas finanças, né. Quantas pessoas estão ali no Japão, passa ano, entra ano, e a pessoa sente como se as finanças dela estivessem travadas, não vai para frente, sabe? Então a pessoa acaba se desanimando um pouco, né? E aí a gente percebe no semblante das pessoas o quanto tem ali de desânimo. Ela vai trabalhar com desânimo, volta para casa com desânimo, depois acorda de novo no outro dia e parece que não tem vida, né? Parece que não tem ânimo. Tudo por conta de quê? Porque a pessoa não vê um avanço significativo financeiro. Então, nessas mentorias, eu costumo falar que além da gente falar só de dinheiro e de notas mesmo, mas ali a gente vai quebrar algumas crenças, a gente vai quebrar algumas travas, né, que a pessoa, ela mesma acaba criando, e assim ela consegue ter controle sobre as suas finanças, começa a sobrar dinheiro, e aí então vem o professor Marcelo Pimentel ensinando então, a fazer bons investimentos no Japão. E também faço um trabalho, né, no Grupo MEI, que é um grupo de mulheres bem resolvidas, que não tem tempo a perder com mimimi. MEI significa Mulheres Empreendedoras e Investidoras, porque eu acredito que toda empreendedora pode sim ser investidora, e toda investidora também deveria, né, também ser empreendedora. Então é um trabalho bem legal. E falando de mim agora, né, eu sou, como falei, esposa do Marcelo há 28 anos, conheci ele há 28 anos, mãe de 3 filhos, né, o Davi de 27 anos, o Jonatas de 23 e a Esther de 20. E hoje em casa só tem a Esther por enquanto em casa, mas acredito que logo ela vai estar batendo, voando bem alto e, né, conquistando grandes coisas na vida dela, assim como os irmãos hoje estão aqui. Mais alguma pergunta? Várias perguntas. Eu lembro quando eu resumi bem, gente. A Cibele, ela foi também muito importante na minha vida na parte de finanças, e estava bem perdida, e eu vi lá no grupo Mulheres Investidoras no Japão, eu vou lá. E entrei era num grupo, né? Isso, um grupo, e ela me ajudou bastante, principalmente na época da pandemia, porque na época da pandemia as pessoas acabaram economizando um pouco, mas eu economizei bastante com as dicas dela, né? E até para passei com as crianças dentro de casa, o que tinha que fazer. E depois disso, qualquer evento que a Cibele faz, eu gosto de estar indo e levando outras pessoas também, porque é importante, porque aqui no Japão a gente tem uma vida tão corrida, a gente acha que a vida é aquilo da fábrica, né? Trabalhou para casa, e não é isso, a gente pode fazer além, né? E
e no meio de mulheres inspiradoras, tem muitas mulheres boas, que sabem fazer tudo, tem uma que faz bolo, outra que faz massagem, outra tem muita gente boa, a Shirley também vende, ela também, né? Então, tem muita gente boa e a CBR está trazendo, tá dando essa luz, né? E até agradeço a você por isso na minha vida. Também meu marido fez o curso também com o Marcelo, né? Eu aprendi muito e gostaria muito que as pessoas que procurassem a CBR também, uma mentoria com relação sobre finanças domésticas, né? Que é muito importante. Você pensa que não, mas um pouquinho que você vai guardando, você vai ver. É a mesma vez que falou pra mim. Tem gente que fala, sobrou 5 mil, eu não vou guardar. 5 mil, eu não vou guardar. Guarda. É verdade. E é verdade, às vezes sobrava pouco, eu guardava. Aí quando eu falei, nossa, já tinha uma grana guardada. Aí eu falei, tem que ser por aí, né? Tem 100 mil, 200 mil, eu vou guardar aquilo lá. Não, tem que, menos aos poucos, você vai ver, já guardou um tio. Exatamente, que é uma questão de hábito, né? Verdade. Então, se você ficar com essa mentalidade de, eu vou começar a investir quando eu tiver 100 mil, 200 mil, eu vou começar a guardar quando começar a sobrar pelo menos 20, 30, 50 mil. Nunca vai guardar, gente. Você nunca vai fazer uma reserva financeira significativa para sua família. Então, assim, é dessa maneira mesmo. Eu agradeço você também. Um amor, nossa, foi muito bom quando a Sandra foi no nosso primeiro evento que eu conheci ela pessoalmente, porque até então era só no online. Aí eu abracei a Sandra e falei, ai, que bom, até que enfim nos conhecemos. Aí desde então a Sandra tem participado, né, de todos os eventos e a gente aprende bastante, né? E vai conhecendo muita gente, né? E eu queria saber quais são o seu público é mais feminino, né? Quando uma mulher chega para você para pedir ajuda, é mais na parte do empreendedorismo ou do doméstico, para finanças domésticas? Então, na verdade, no geral. No geral. Muitas mulheres, você perguntou, né? O meu trabalho hoje é mais com as mulheres. Sim, acaba sendo hoje, né? Mais com as mulheres. E como que eu comecei esse trabalho? Até então a gente estava só com um investidor no Japão. Então ali a gente começou a perceber que havia uma necessidade, né? Uma carência muito grande em relação às finanças pessoais, né? Então, nas finanças domésticas, como economizar, e eu via que as pessoas estavam perdendo muito tempo por conta disso. Então, como as pessoas não sabiam o que era o básico para, então, iniciar a parte ali financeira mais significativa, que é os investimentos, então as pessoas acabavam assistindo as lives, acompanhando o trabalho do investidor no Japão, mas não avançando, né? Então a gente começou a perceber isso, eu conversei com o Marcelo e ele me puxou bastante, porque até então, gente, eu não fazia live, eu não aparecia, não tinha nada, eu falava, não, Marcelo, não, deixa eu aqui quietinha, aqui tá tão bom, olha que confortável tá essa zona aqui de conforto, organizando as minhas coisas. Ele falou, não, vamos fazer a live. Gente, minha primeira live, meu Deus do céu, eu até pedi ele para deletar. Foi com o Marcelo, com o Afrodex, vocês conhecem, sim, e o Diego Te Ama. Os três que fala muito, né? E eu ali, os três, e eu ali no meio. Gente, eu nem mexia, eu ficava assim, parada. Aí eles pediam pra falar alguma coisa, eu falava alguma coisa bem rapidinho e voltava, sabe? Aí meus filhos falavam, relaxa mãe, você tá muito parecendo uma estátua. Eu falei, não, e eu ficava toda tensa. Quando acabou a live, gente, parecia que eu tinha carregado uma tonelada, sabe? Parecia que tinha trabalhado o dia todo, aquele catacone, não. Mas enfim, aí eu pensei, não vou desistir, vou continuar. E aí fui continuando fazendo lives com ele, e aí as pessoas também, né, as mulheres começaram a me procurar. E aí eu fui percebendo o quanto era significativo realmente esse trabalho, né? E você me perguntou se hoje é mais na área do empreendedorismo do que das finanças. Hoje, com o trabalho no Grupo MEI, tem sido mais os dois, na verdade, mas mais para o empreendedorismo, né? Então, mulheres assim que estão precisando de encorajamento, mulheres que estão precisando de direção, precisando também de uma orientação de um profissional. Então, hoje no Grupo MEI a gente tem formado, né, essa base de profissionais para que possam dar suporte para essas mulheres que ali estão. Tanto que a gente tem as nossas reuniões semanais, né, ontem mesmo, toda sexta-feira às 21 horas, e ontem eu trouxe, né, o tema foi
os maiores erros financeiros dos empreendedores no Japão. Né? Então, essas nossos chats, né, ficam ali gravados e a pessoa pode escutar depois, né? Então, tá ali cozinhando, fazendo as coisas e pode. Eu sou uma que escuto depois. Isso, você pode deixar ali 2 vezes, né? Aí fala bem eu gosto de rapidinho. escutar no normal. No normal, aí coloca 2 vezes, não sabe o que aí já vai. É bem engraçado, É né? muito legal isso, né, Ci? Porque acaba sendo um saco sem fundo. Porque não adianta a pessoa estar ganhando dinheiro, né, empreendendo, se ela não sabe organizar as finanças pessoais dela. Também, às vezes, ela até organiza bem as finanças, né, do trabalho dela, do que ela está empreendendo, mas ela não sabe organizar as finanças dentro de casa. Né? E isso também é importante, né, a gente ter isso. Ou até mesmo quem trabalha, mesmo o pessoal de fábrica, trabalha tanto. Se a gente tá cansado, às vezes tem gente que está tipo 20, 25 anos no Japão e não conseguiu juntar dinheiro, né? E essa mentoria ajuda o pessoal, né, a fazer isso, né? A estar vendo onde que é o buraco, vamos dizer assim, né? Que onde está esvaindo o dinheiro, onde não está conseguindo lidar direito com as finanças, não está sabendo, né? E conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, ontem, nesse chat, eu falei justamente isso que você falou agora, né? Que eu falei, qual que é a diferença quando a gente fala da corrida dos ratos, né? A corrida dos ratos, para quem não sabe, né, é o quê? A pessoa viver trabalhando para pagar contas, para sustentar os seus gastos. E aí a pessoa tem que voltar de novo para trabalhar para quê? Para continuar pagando contas, né? E eu falei, qual é a diferença? Porque às vezes a gente acha que essa corrida dos ratos é só no trabalho de fábrica, no trabalho que você está ali numa empresa trabalhando para outra pessoa. Aí eu coloquei o seguinte, e qual é a diferença de um empreendedor, de uma empreendedora que também tem o seu próprio negócio, ela é a chefe, ele é o chefe, porém ele também precisa estar ali trabalhando para pagar a conta, para pagar os gastos, depois, nossa, eu tenho que vender, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ter mais cliente para quê? Para continuar pagando conta, para continuar gastando e continuar a mesma coisa. Então qual que é a diferença? Não existe diferença, é a mesma coisa. A diferença é que agora você não está trabalhando para outra pessoa, você não está fazendo o outro crescer. Você está, eu vejo, gente, até pior. Por quê? Porque ainda nessa corrida dos ratos, ainda você está ajudando outra pessoa a crescer. Agora no seu próprio negócio, além de você estar na corrida dos ratos, você é a dona, você é o dono. Então era para você estar crescendo e você está perdendo essa grande oportunidade. Né? Então eu coloquei justamente isso. E também um dos erros que eu coloquei também em relação a isso é justamente a pessoa não dar o devido valor, a devida atenção para as finanças pessoais. Então, a pessoa, eu nem falo assim, porque a pessoa mistura, né, as finanças da empresa, as finanças de casa. Não, eu falo o seguinte, a partir do momento que você cuidar bem das suas finanças da sua casa, e eu falo cuidar bem, não é você sair cortando todos os gastos, o filho quer uma coisa, não pode, a gente tem que mandar dinheiro, né? A esposa quer uma coisa, que isso, mulher, a gente tem que mandar dinheiro. Não estou falando nada disso, eu estou falando de você dar o devido valor, né, para as finanças do seu lar, porque afinal de contas é o fruto do seu trabalho, afinal de contas é você que tem o poder sobre aquelas finanças e você tem o poder então de decidir se aquele dinheiro ele vai servir somente para entrar nessa roda aí, né, nessa corrida dos ratos, ou para você ficar só girando e não sair do lugar, ou se você vai estar utilizando esse dinheiro para proporcionar um futuro melhor para você e também para os seus filhos e para a sua família. Né? Então, assim, é importante a partir do momento de você dar essa devida atenção, esse devido zelo para as suas finanças do lar, isso vai refletir no seu negócio. É impossível, você falou, né, que tem pessoas que organizam bem as finanças do negócio, mas não cuida do lar. Eu já vejo da seguinte maneira, a partir do momento que a pessoa cuidar bem das finanças do lar, dela, da casa, da família, com certeza ela vai conseguir, né, gerenciar bem o seu próprio negócio, porque afinal de contas, de onde sai o fruto do trabalho dela? Do próprio negócio. SBL, tem
muitas mulheres também, que elas têm um potencial enorme, mas elas são, assim, impedidas, muitas vezes, pelos maridos. É polêmico, mas é uma verdade. Porque alguns eventos, alguns outros que eu fui, muitas reclamaram, né? E como é que tá isso agora? Elas estão, eu vou fazer, Qual é a sua orientação com aquela mulher que tem todo o potencial, mas o marido fala, não vai, não pode. O que você acha disso? Fala. Pode falar. Pode falar. Tá bom. Gente, olha, isso daí é muito constante, que nem você falou, né? De muitas mulheres que não têm o apoio dos maridos e acaba não indo pra frente, não desenvolvendo alguma coisa por não ter esse apoio, né? E você perguntou qual que é o meu conselho, né, que eu dou para essas mulheres. Coloca o seu marido para fora de casa, joga esse marido fora. Não, nada disso, gente. Um conselho que eu dou para as mulheres no grupo MEI é o seguinte: vai adiantar você ficar falando para todo mundo que seu marido não te apoia? Vai adiantar você ficar falando, eu não faço isso porque aquele traste não me ajuda. Eu não faço isso porque ele não anda pra frente e também não deixa que eu ande. Ele fica me puxando, é uma pedra na minha vida. Vai adiantar, na verdade, você sair falando pra todo mundo isso? Se adiantasse, né? Não é verdade? Se adiantasse, se isso aí te colocasse pra frente, se isso aí te deixasse rica, fizesse você uma pessoa melhor, tudo bem, mas faz melhor? Não faz, gente. Não vai adiantar. Com a situação. Não é verdade? Não vai adiantar. Pelo contrário, ainda piora ainda mais a situação. Então, o que nós temos que fazer? É essa mesma a palavra. Faça. Como que eu faço? Mas como que eu vou fazer se meu marido não me apoia, não sei o quê? Será que o seu marido também te impede de ler um bom livro? Ele te impede de estudar? Ele te impede de buscar conhecimento, né? Então, se chegou nesse ponto, aí a gente já passa por uma outra questão, né? Se ele te impede de você fazer um curso, de você ler um livro, de você se desenvolver, de repente, né, participar, não digo nem presencial, porque às vezes tem pessoas que não podem participar mesmo por conta de criança, de filhos, mas no online, será que você também não pode participar? Então, se ele te impede tudo isso, aí realmente precisa de ajuda, né? Mas se esse não é o caso, então começa. Então começa por você, começa a buscar conhecimento, começa a estar participando de workshops, de eventos que pode te agregar valor, e dessa maneira você vai mudar de dentro para fora. Então as suas atitudes começam a mudar, a sua maneira começa a mudar, a sua postura começa a mudar, e aí o marido começa a perceber. E isso eu tenho visto acontecer dentro do grupo MEI. Muitos maridos vêm conversar comigo e vêm me dar os parabéns e às vezes até agradecer e falar, nesse último evento que eu tive ali em Caria, um dos maridos veio conversar comigo com o Marcelo e falou: Sibeli, eu quero te agradecer e agradecer ao Marcelo, porque depois que vocês começaram a fazer esse trabalho, a minha esposa é outra pessoa, né? E os dois estão crescendo juntos. Né? Que gosta, né? Isso, os dois estão crescendo juntos. Então você precisa começar. Então não fica esperando, que às vezes a gente acha que é só marido, mas às vezes a pessoa arruma outras pessoas. É porque minha amiga não me apoia, é porque os meus filhos não me apoiam, porque minha mãe, porque meu pai. Então se você sempre ficar esperando que outras pessoas te apoiem, você nunca vai começar. Não pode dar o primeiro passo, não ficar esperando nada por ninguém, né? Porque exatamente. Isso, a gente nunca sai do lugar. Nunca sai do lugar, porque se você ficar esperando as pessoas te apoiarem, não, você precisa mostrar resultado. E principalmente não fazer as coisas para querer mostrar resultado para os outros em primeiro lugar, mas para mostrar resultado para você mesmo. Porque não tem nada mais empoderador do que a mulher, sabe? A gente tá bem com a gente mesma, né? E a gente buscar conhecimento, aprender, e você, a partir do momento que a Sandra mesmo colocou aqui uma questão, que ela falou na pandemia, você começou a ler, a juntar bastante dinheiro, isso daí não foi empoderador para você? Né? De repente... Não é capaz, não, mas olha que legal. Então, faz diferença, né? Você vê, nossa, eu tenho essa capacidade, então se esse mês eu guardei 5 mil, no outro mês eu estou guardando 15. Tem até um caso da dona Neuza, por exemplo, que começou, quando foi fazer um curso com o Marcelo, ela já estava com a gente no grupo,
E ela falou assim, eu quero aprender a investir, mas eu só tenho condições de estar investindo 20 mil por mês. Ótimo, né? Ótimo, começa com 20 mil e depois você vai aumentando esse poder de aporte. Ela falou, tá bom, começou a fazer o treinamento, o curso com o Marcelo, começou a aprender. E nós estamos falando aqui de uma senhora, quantos anos ela tem? Acho que 68, né? Aí ela começou a fazer os investimentos, começou a estudar, o primeiro aporte dela foi de 50 mil. E depois, né, olha aí, por quê? Porque a pessoa, ela mesma começa a perceber que ela tem sim condições e tem potencial para estar desenvolvendo alguma coisa. Então tudo começa da gente, né? Disciplina e determinação. Você colocar isso da Dona Neuza, né? Porque ela já tem uma certa idade, né? Mais de 60 anos. E às vezes as pessoas pensam assim, tá na casa de 50 ou beirando 60, não, agora já não tem como, Não, é perca de tempo, já foi, né? Já passou. Não, realmente, ainda dá tempo, basta a pessoa querer. Exatamente. Todas essas limitações, né? Limitação porque é mulher, limitação por causa da idade, limitação porque eu sou mãe, limitação porque eu tenho filhos. Tudo isso realmente são limitações. Mas o nível dessa limitação vai depender de nós, né? Por exemplo, a gente fala que em relação aos filhos, é sim, vamos ser sinceras, é sim limitação, né? Eu tenho 3 filhos, eu sei disso, eu sei que, né, que você com 3 filhos pequenos, tem muita coisa que é sim limitante, mas o tamanho dessa limitação vai depender de mim. Então, se eu ver essa limitação como algo que eu vou conseguir sim, de repente não desenvolver igual a outra pessoa que não tem filhos, né? De repente eu não vou conseguir fazer como ela, mas eu vou conseguir. Né? Agora, se eu ver essa limitação como algo gigante, como algo muito distante, então aí realmente fica um pouco complicado de eu conseguir desenvolver alguma coisa. A gente tem bastante assunto para falar aqui. Mulher, é coisa inteligente, comilão. E tem uma pergunta que você falou de criança, até está fora do script, sobre o PAT, né? O dinheiro do leite. Muitas mães pegam esse dinheiro e gastam com outras coisas. Uma vez perguntaram para você não foi contra, assim, cada um tem uma necessidade, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque dinheiro do leite das crianças, o que você acha? Que os pais vão fazer guardar mesmo para o futuro deles, para a escola, ou gastar com outras coisas. Uma vez você falou muito interessante, queria que você falasse aqui pra gente. O dinheiro, né, para quem não conhece esse subsídio, né, que é dado pelo governo e o governo está aí com esse plano, né, de ter esse aumento, né, para incentivar que as pessoas aqui no Japão, pelo amor de Deus, tenham filhos, praticamente gritando para que as pessoas tenham filhos. Mas tenho com moderação. É verdade. Mas os estrangeiros escutam direitinho, né? Você percebe? Os estrangeiros sim. Não, mas os japoneses não estão muito animados. Não são muito animados, não. Mas enfim. E assim, então é uma ajuda que chama ajuda do leite, né? Que seria para o sustento mesmo da criança. Uma vez perguntaram isso para mim, né? Que a Sandra comentando, que a pessoa falou, não, mas o dinheiro do leite, a gente deve, o que deve fazer? Deve gastar, deve investir, deve entregar para a criança. Então, eu já, com 3 filhos e algum tempo de Japão, então eu conheci muitas pessoas e em vários níveis também, né, de situações financeiras. E eu já conheci pessoas que pegavam o dinheiro do Kodomo Teate, pode pegar aqui? Então, pegava o dinheiro do Kodomo Teate, que é, aqui tá, gente, uma ilustração ó, tudinho, né? Tem muito aqui, gente, acho que deve ter aqui o quê? Isso, tirei aqui. Então, a mãe, né, o pai, no caso era a mãe, pegava o dinheiro, né, do Kodomo Teate e falava, brigava até com o marido que não, que esse dinheiro é do meu filho. É o dinheiro dele. Então, se o governo está dando esse dinheiro, o dinheiro dele, então é para ele. Então, ele dava o dinheiro, 10 mil ienes e dava para o filho. Pega aí, minha filha. Obrigada, mamãe. E dava para o filho, porque é o dinheiro do meu filho, né? Então, peraí, então é uma questão mesmo aí de mentalidade. Outras pessoas gastam todo o dinheiro do Kodomo Teate. Outros não, pega o dinheiro do Kodomo Teate, abre uma conta específica para a criança e vai guardando todo esse dinheiro. Então, nesses casos, o segundo caso que é gasto o dinheiro
eu vejo da seguinte maneira, se os pais, a família, está precisando gastar aquele dinheiro com as compras, com o sustento da criança, não vejo mal nenhum nisso. Por quê? Porque afinal de contas é a ajuda do leite. Então é sim para que essa criança não falte nada para a criança, né? E também, no caso, se eu abrir uma conta e pegar o dinheiro e guardar todo mês também pensando no futuro da criança, também está certo, não está errado, né? Está ali guardadinho o dinheiro. Agora, colocar o dinheiro, gente, na mão da criança, porque o dinheiro é do meu filho, gente, gera briga no casamento. A criança não vai aprender nada com isso. Você pode até sim dar uma mesada, de repente, né? Você falar, não, eu vou pegar esse dinheiro e vai ser uma mesada para o meu filho. Tudo bem, mas ensinado da maneira correta. A gente tem até aqui, né, que vocês trouxeram, um kitzinho aqui que é comprado. Isso daqui é no Happy Shop, né? Então, isso daqui serve também para você ensinar do seu filho como também aprender, né, as finanças desde criança. E sempre me perguntam, Sibeli, a partir de quantos anos eu posso ensinar para os meus filhos sobre finanças? A partir do momento que ele sabe que ele precisa pegar essa moedinha aqui e pagar uma balinha que ele precisa comprar dentro de um supermercado. Então ali você já pode começar então a ensinar. Outra maneira legal de ensinar a criança é você pegar, por exemplo, um Reacoen, vai fazer compra com os filhos, pega um Reacoen, não tem aquela parte lá das balinhas das crianças, coloca esse Reacoen na mãozinha ou na bolsinha, a carteirinha, e fala para ele, olha, esse daqui é o dinheirinho, ou Reacoen, ou Reacoen, né, 100 ou 500, fala, esse daqui é o seu dinheirinho, então o que você quiser você compra aqui. Vocês vão ver, gente, essa criança vai pensar 2, 3, 4, 5, até 10 vezes antes de gastar. Aquela criança que falava, mãe, me dá isso, mãe, quero isso, mãe, compra isso pra mim. De repente, aquela criança, experiência própria, porque eu fiz isso com os nossos filhos, aquela criança vai começar a pensar, porque eu fiz isso com os 3, né? Aí a minha filha foi lá com o dinheirinho dela e saiu comprando um monte de coisa, né? Um monte de coisinha. Aí o outro foi lá e pegou uma coisa mais cara, que já era o valor total. Aí ele olhou assim pra minha filha, com a cesta cheia de coisinha, olhou a dele, só tinha um. Aí ele pensou melhor, aí ele pegou, colocou lá de volta e pensou, realmente compensa mais eu comprar vários baratinhos do que eu comprar esse daqui. E você vê também que a criança, ela pensa 2 vezes antes de comprar e não sai comprando qualquer coisa. Isso daí é uma maneira também de você estar ensinando. Agora, outra maneira mais inteligente ainda de trabalhar com o Kodomo TAT, por exemplo, em vez de você deixar o dinheiro só no banco, os pais aprenderem, em primeiro lugar, organizar bem as suas finanças do lar, para que não precise gastar, então, esse dinheiro da criança, né, é o primeiro ponto. Lembra quando eu falei da prioridade? Dá prioridade, então, para que esse dinheiro sirva para ajudar, para completar, né, a educação do seu filho lá na frente. Então, você pode, então, em vez de deixar só o dinheiro na conta do banco, nada melhor, então, do que aprender a fazer bons investimentos e já começar a fazer investimentos, então, com esse dinheiro. Porque aí, imagina, tem pais que ganham 20, 30 mil por mês, então já começar a fazer investimentos de 20 a 30 mil ienes por mês para os filhos. Né? Aí depois, conforme, e também tem como abrir contas também, né? Conta na corretora em nome da criança. É um pouco complicadinho, mas tem como fazer. Tá? Aí depois, quando a criança, né, completa a idade, pode, acho que é 18, né, Marcelo? 18 anos que a criança pode ter a conta? Isso. Então, a partir dos 18 anos, Antes também dá. perguntando para os universitários. Antes dá, mas tem que ser via a conta dos pais. Isso, Depois exatamente. dos 18 com autonomia. Isso, aí depois dos 18 com autonomia. Então imagina, quando a criança está com 18, ela já tem a conta dela então na corretora, já com autonomia sobre os investimentos dela, que é uma forma bem inteligente. Então os pais também têm que fazer investimento para eles e também investimento para os filhos.
até mesmo porque quando eles chegam no corpo é caro, né? Exatamente. Na faculdade tem, né, mesmo independente de ficar aqui no Japão ou no Brasil, a faculdade é cara, né? Não é pra... O governo já dá essa ajuda já para esse intuito, né? Deles utilizarem isso futuramente. Sim, agora vão aumentar, né? Não é até 15 anos, mas até 18. Até 18 anos. Até os 18 anos. Então, se fizer uma boa gestão, né? For usar essa inteligência financeira, com certeza. E o interessante, gente, é o seguinte: nunca os pais, já é um passo muito bom se os pais fazem, tá? Então, isso daí já é excelente. Mas se ficar só com a gente, assim, é bom, né, porque as crianças veem como exemplo, mas se a gente puder e tiver condições e deve, né, ensinar para os filhos, melhor ainda. Porque eles estão aprendendo, né, ali no período da infância, ensinando para as crianças de acordo com a idade de cada um, tendo essa evolução também na educação financeira, no ensinamento de acordo com a idade. Por isso que a mesada, eu nunca falo, olha, a mesada, você concorda? Concordo. Então eu nunca falo, faz esse tipo de mesada. Não, tem vários tipos de mesada justamente por causa disso, para que a criança possa evoluir a sua mentalidade financeira. Porque se ela ficar sempre com a mesma mentalidade, por exemplo, do cofrinho, o que acontece? Aí vai chegar lá na frente, quando ela crescer, ela vai ter sempre a mentalidade do cofrinho, que é o quê? Eu consigo juntar dinheiro só se for o cofrinho do Gorriacoen. Se não for o cofrinho do Gorriacoen, eu não consigo guardar dinheiro. Ela aprendeu. Né? Então a pessoa não evoluiu, a pessoa tem aquela mentalidade lá atrás que para guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro no cofrinho, não evoluiu essa mentalidade e hoje a gente conversa com várias pessoas que falam isso para mim, essa frase. Eu só consigo guardar dinheiro se for o cofrinho do Gorriacoen. E agora a gente evoluiu, né, para o cofrinho do Milão. Conta pra gente, continua assim, esse desafio do Milão. Tá. O desafio do Milão, gente, é um desafio que eu desenvolvi, eu e o Marcelo, né? Nós desenvolvemos lá atrás, quando nossos filhos ainda eram pequenos, né? Então, eu sempre falo o seguinte, que toda família, toda pessoa tem que ter o seu dia da revolta, o seu momento da revolta. O que é esse momento da revolta? Sair batendo no chefe, saindo arrebentando tudo, arrebentando a casa? Não, gente. O dia da revolta é aquele dia que você chega em casa, às vezes aquele dia que você está cansado, e você olha e pensa, meu Deus, quanto dinheiro já passou na minha mão nesse Japão? Quanto eu já trabalhei, quanto dinheiro, você pega todos aqueles seus gains, né? Pega tudo ali e faz um cálculo. Então ali você vai ver quanto dinheiro passou e aí você analisa o que você tem. Então você vai analisar o seu patrimônio líquido, o que eu tenho. E eu não estou falando de carro, não estou falando de casa que você está pagando. Não, estou falando daquele patrimônio que você tem, que não é aquele patrimônio que você tem que ficar ali pagando, né? Mas aquele patrimônio mesmo, aquele patrimônio líquido que não te gera despesas. Então, se você for analisar, aí você para um pouco e analisa, e eu falo que é o dia da revolta justamente por causa disso, né? Eu falo, meu Deus, com o que eu gastei tudo aquilo de dinheiro? Né? Se ainda a pessoa, se ainda a pessoa, ela tem ainda aquela, né, aproveitar a vida, e eu não tô falando que é pra fazer isso, tá, gente? Mas é aquela pessoa ainda que aproveitar a vida, viajou o mundo, viajou o Japão, fez um monte de coisa, sabe? Os filhos também viajaram, porque isso também é educação, tá? Isso também é investimento em educação. Se a pessoa ainda fez tudo isso, e aí a pessoa também pode colocar isso na conta, falar, olha, eu não tenho um patrimônio, né, líquido ali, ideal, aquele dinheiro, ou, né, um imóvel, alguma coisa, um próprio negócio que está me gerando renda, mas eu vivi bem a vida, né? Ainda assim, né, ainda se você analisa, né, foi bom para essa pessoa. O problema é quando a pessoa passou a vida toda dentro de fábrica, não teve tempo para os filhos, não teve tempo para o casamento, não teve tempo para ela mesma, e aí ela chega e percebe que, poxa, o que eu fiz? Então tem que vir esse momento, sabe? Tem que ter essa revolta. Tem que falar, não, gente, basta, eu me recuso a ser essa pessoa que está aqui no Japão e não tenho nada. Ou, né, o pessoal mesmo que está no Brasil, em qualquer lugar, a pessoa tem que se revoltar e falar, não, a partir de hoje eu vou ter o controle sobre as minhas finanças. A partir de hoje eu vou fazer esse dinheiro, vai ter que render.
Então foi daí que surgiu esse desafio do Milão, que aí a gente já vinha fazendo as nossas organizações financeiras, porém a gente também teve essa revolta, nossos filhos ainda eram pequenos, falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, o Marcelo sempre conta essa história, né? Aí vamos fazer o seguinte, então a partir de hoje, sentamos em casa, nossa família, a partir de hoje, vamos mudar essa situação? Vamos, todo mundo concorda? Concordo. Né? Mesmo os filhos pequenos concordam? Perfeito. Então a partir de hoje a gente vai fazer então cortes de gastos, vamos fazer mesmo um choque de gestão, né? Então a gente vai gastar no máximo R$ 1 milhão por dia, né? Porque nós temos objetivos, então a gente vai gastar no máximo R$ 1 milhão por dia. 3 filhos, tudo bem. Comecei a fazer uma boa gestão em casa, em relação às minhas compras, em relação ao que eu iria estar fazendo em casa, porque eu sempre fiz, né, as coisas em casa, mesmo quando eu chegava cansada em casa, eu ia fazer janta, mesmo que fosse uma comida rápida, porque eu sempre priorizei bastante esse momento da família, porque afinal de contas as crianças passam o dia na escola, a gente passa o dia trabalhando, então o único momento que a gente tem é o momento da janta, então como eu sempre priorizei, né, nós priorizamos muito esse tempo, então nem que fosse ali, sabe, um careco, uma comida rápida, mas assim, pratos na mesa, tudo bonitinho, sem celular, sem computador, sem televisão, sem nada, porque é o nosso momento em família, e era todos os dias, não era sábado e domingo não, era todos os dias. Então isso também, além de te trazer qualidade de vida, te ajuda também a economizar. Então foi daí que surgiu o desafio do Milão. A gente começou então a gastar no máximo R$ 1 milhão por dia. Começamos também a fazer aquela boa gestão nas nossas contas. Colocamos nossos filhos como gerentes. Então um era gerente da luz, outro era gerente de gás, outro era gerente, né? Então as crianças, elas mesmas nas nossas reuniões que a gente fazia nesse horário da janta, eles iam dando ideias. Então o Jantas foi no Riachuelo Shopping, até a mesada deles eles gastavam para gerenciar bem, né, ali a questão ali do corte de gastos. Então ele foi no Riachuelo Shopping, comprou aqueles cronômetros, sabe, para poder contar o tempo no banheiro. Do banheiro. Aí eu falei assim, não, aí ele, não. Quando a gente vai na praia, a gente não tem que colocar lá 200 ienes e você tem que ficar desligando, esfregando a cabeça, e depois você liga de novo. E a gente não economiza? Por que em casa a gente não pode economizar? No começo meu marido fazia isso, né? Ai, faz esse monte de coisa feia, vai tomar banho, desliga na hora. Aí eu vou deixar ligado. Aí eu fui no workshop dela e falou, gente, vai tomar banho, lava o cabelo, desliga. Não é o primeiro jato, né? O primeiro jato da água que desvia. Aí todo mundo em seguida. É porque quem mora em apartamento, casa também, né? Principalmente que o Japão é muito frio, então quando você liga, demora para chegar água quente. Então esse tempo, assim que você ligou a sua torneira, já está contando gás. Então o que a gente fazia? Uma coisa que eu sempre fiz, eu sempre deixo a torneira no frio. Por quê? Porque vocês já assistiram as lives, né, da Cozinha Inteligente, eu lavo a mão toda hora, gente. Estou fazendo uma comida, descasquei uma batata, vou lá e lavo a mão. Vou fazer outra coisa, vou lavar a mão toda hora. Então imagina se for água quente, ligou um pouquinho e desligou. Tá contando, sabe? Esse tempo, né? E também essa questão do chuveiro, né? Então vem aquela primeira água fria, então para que a gente vai ter esse tempo, né, que a gente não está utilizando, mas está gastando? Por que a gente vai fazer isso todo? Imagina, 5 pessoas na casa, fazer isso 5 vezes. Então coloca 4 aí, então coloca o tempo do banho. Então naquele momento entrou uma pessoa, toma banho, né? Já passou aquele tempo ali de gasto de gás desnecessário. E aí já vem uma outra pessoa e toma banho. Isso. E assim você acaba economizando. Para não fechar e vir água fria de novo, esperar, minha cliente. Meu marido fazia triste, hein? No começo, eu achava um absurdo. Vai, para, você é muito devagar. Quando a Sibeli falou, vai, é verdade. Aí eu comecei a fazer em casa, o que é isso? E dá uma diferença, né, na conta. No final do mês, a conta faz muita diferença. Né, que você vai ver, depois você economiza bastante. E no cenário, assim, onde tem bastante, onde a gente tem constantes imprevistos, né, e despesas inesperadas, qual que é o método mais eficiente para poupar esses 1.000 ienes?
por dia. Sim, Que tudo tá aumentando, tudo tá... Cada dia que a gente vai no mercado tá mais caro. Eu me surpreendi, né? Eu tinha visto um vídeo falando, né, que a partir de junho ia estar tudo mais caro, né? Gente, mas assim, eu imaginei que tipo, os primeiros dias de junho, já foi os primeiros dias, eu fui um dia no outro, já estava tudo muito mais caro. Hoje em dia, até pra quem, assim, cozinha pra fora, né, não dá pra ter um valor ali 100%, porque tudo, né, tá aumentando, né, até pra gente seguir, né, o desafio do Milão. Para você seguir, é o que a gente ensina lá, né, no desafio do Milão. Logicamente que tem toda uma estratégia, né? Por isso que é importante esse acompanhamento, porque é toda uma questão mesmo de planejamento. Você precisa também fazer um bom controle e entra prioridades, entra também você priorizar também qualidade de vida em vez de padrão de vida, né? Entra também a questão também de mudança de mentalidade, que, por exemplo, questão de alimentos. Muitas pessoas, nas mentorias, uma pessoa até falou para mim assim, mas com comida não economiza, não economiza. E ficou até meio brava. Com comida não economiza, o que tiver, que meus filhos quiserem, a gente come bem mesmo, não economiza. Tal, quando eu vou no Costco, eu gasto no mínimo 70 mil. Eu falei, meu Deus do céu, por que essa pessoa gasta tanto no Costco? No mínimo 70 mil. Eu falei, meu Deus, mas fiquei até curiosa o que ela comprava. Mas enfim, aí conversa vai, conversa vem ali na mentoria e tal, e também seguindo toda aquela estratégia que eu ensino também no desafio do Milão. E aí, a gente conversando e tal, o que a gente percebe? Que muita comida vai pro lixo. Muita comida acaba vencendo, muitos produtos fechados às vezes, né, dentro do armário, acaba também indo para o lixo. Então, aí eu fui com jeito, conversei com a pessoa e falei, mas você não acha que tem alguma coisa errada aí? Né, que tipo assim, eu não economizo com comida porque comida para mim é sagrada. Mas se você não economiza com comida, gasta mesmo com comida porque é sagrada, então tem alguma coisa errada, porque a comida está indo para o lixo. Né? Então, tem alguma coisa aí que precisa ser feita. Então, a gente começa a perceber que você fazer uma boa gestão, você economizar, não significa que você está fazendo sua família passar fome. Não significa que você não está vendo o alimento como sagrado. Mas, pelo contrário, você está dando ainda mais valor e você ainda está sabendo administrar bem essa parte que é onde as pessoas mais gastam, que é a parte da alimentação. Né? Então, assim, fazendo uma boa gestão, primeira coisa, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, né, que você me fez essa pergunta, para conseguir realmente gastar no máximo 1 milhão por dia. Primeira coisa, comprar o que precisa. Então, para isso, você precisa saber o que você tem em casa. Porque às vezes é tão rotineiro no Japão, é tudo rotina. Sábado e domingo é dia de quê? É dia de fazer compra, é dia de lavar o uniforme, é dia de fazer limpeza na casa, é dia de pegar o futon, colocar para secar, para depois na segunda-feira colocar dentro da bolsa, levar na creche. Então é tudo muito rotina. Então as pessoas também acabam, quando elas percebem, elas estão comprando toda semana pacote de sal, pacote de açúcar, arroz, comprando óleo. E na hora que a pessoa vai ver, a despensa dela tá cheio de produtos de limpeza, tá cheio de açúcar, tá cheio de sal, tá cheio de macarrão. E como assim? Será que teria mesmo necessidade de comprar essas mesmas coisas todo final de semana? Não. Então, para isso, para que ela consiga então gastar no máximo 1 milhão por dia, ela precisa, primeira coisa, vá na sua despensa, olha tudo que você tem, né? Faça ali um controle do que você tem e aquilo que realmente você precisa comprar. E aí as pessoas ficam assustadas porque elas começam a perceber que elas não precisam comprar muito. Então aquela compra que ela antes fazia, que enchia o carrinho, de repente ela começa a perceber, nossa, eu saí só com uma cestinha, pouca coisa, porque ela não, por causa do cansaço, que né, vocês falaram, por causa do cansaço, por causa da rotina. Então as pessoas não dão atenção para isso, porque precisam de um pouco de tempo, né? Então como a pessoa não dá atenção, então a pessoa acaba comprando aquele monte de coisa, porque na cabeça dela, não, tenho que comprar porque não pode faltar nada em casa. Mas tem muita coisa que está estragando, né? Então com isso a pessoa começa a perceber que ela não precisa comprar tanto assim. Então se ela não precisa comprar tanto assim, o que acontece? Sobra mais dinheiro.
sobra mais dinheiro para estar guardando, né? E outra dica muito importante, vocês que estão me assistindo, escreve na sua geladeira, em qualquer lugar aí que você tiver que vai estar em vista, tá? Supermercado não é lugar de passear. Anota isso. Supermercado não é lugar de passeio. Supermercado é lugar de quê? Fazer comprar aquilo que você necessita. Então, tá com a lista, já conferi, eu preciso comprar isso, isso e isso. Então, o que você vai fazer? Meu dia, eu vou passar lá, vou comprar isso, isso e isso. Você vai remir tempo e ainda vai também economizar dinheiro. E terceiro ponto, você vai estar priorizando qualidade de vida. Por quê? Criança gosta, gente, de ficar rodando 1, 2 horas no supermercado? Não gosta. Então você vai priorizar a qualidade de vida. O tempo que a sua criança, você poderia estar dentro de um supermercado, rodando, e você olhando uma coisa, olhando outra, você pode dedicar esse tempo para estar ou em casa com seus filhos, ou então num parquinho, gente, né? Brincando com as crianças, fazendo um piquenique, né? Ou então em casa, não sei se está chovendo, mas no tempo de chuva, né? As mães ficam desesperadas, o que eu vou fazer, né, com essas crianças? Tem tanta coisa boa, né, que a gente ensina no Desafio do Milão, que dá para fazer com criança. Faz, por exemplo, o dia da pizza, né, que não gasta muito, é super barato e faz as crianças também se divertirem. Faz o dia do cachorro quente, né, que também é barato. Faz o dia do cinema. Gente, tem coisa mais barata do que isso. Gostou. Pipoca. A gente estava um tempo atrás em Okinawa, né, que a gente estava ali fazendo uns trabalhos. Aí a gente passou por um lugar que era uma praia que tinha uns quiosques, né? Aí eu vi uns balões, era uma festa de criança. E era dos americanos. Aí a gente foi se aproximando, aí eu fui vendo aqueles balões. Gente, a pessoa, ela teve a criatividade de fazer o tema da festa da filha dela. Sabe o que era? Pipoca. A festa da pipoca. Tem coisa mais econômica, gente, do que isso. E gostoso, né? E ela fez assim, a decoração da festa, sabe o que era? Era tudo branco e vermelho. Porque ela colocou tipo uns papéis assim, formando aquela caixa, sabe? De pipoca, né? Que era branco e vermelho, sardinha. Encheu de balão branco. Usou criatividade. Ficou perfeito. Usou criatividade, colocou no fundo assim só uns tecidos brancos e vermelhos. Sabe aquela pipoqueira? Colocou aquela pipoqueira, colocou um monte de copinhos transparentes assim com vários tipos de pipocas. E as crianças estavam amando, as crianças estavam brincando, correndo, felizes, né? E lógico que tinha outras coisas para comer também, mas o tema era esse. E as crianças estavam felizes, sabe? E aí que entra, gente, uma outra questão para você poder economizar e você conseguir seguir o Desafio do Milão, que é o quê? A gente entender que criança não precisa de muito. Criança precisa de atenção, criança precisa de carinho. Criança, uma pipoca que você faz, pipoca que meus filhos amam, que eu faço em casa, aquela pipoca caramelizada, super fácil de fazer e eles amam. Então criança não precisa de muita coisa, às vezes a gente quer suprir, né, a nossa falta de tempo, a nossa falta de atenção com coisas caras, mas na verdade o que criança precisa é tão pouco, sabe? É o nosso tempo, é a nossa atenção, é um cachorro quente, né? É ali um bolo que você faz, é tão rápido, gente, fazer um bolo, você compra aquelas massas prontas mesmo, eu já vou voltar com coisa inteligente. Ele fala assim, a criança estava feliz, ela já sabia como usou o milão dela, né? Das pipocas. Né? Só para economizar e ter qualidade de vida. Verdade, criar memórias, né? E o Desafio do Milão, o importante, na verdade, é a criação de novos hábitos financeiros. Então, quando você coloca uma meta, né, de estar gastando no máximo 1 milão por dia, então você começa a criar novos hábitos financeiros. Então, você começa não só financeiros, mas novos hábitos dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família. Você mesma começa a criar novos hábitos. A gente começa a aprender tanta coisa, gente. A gente aprende a fazer unha, Então, brincadeira. É importante você aprender a economizar para sim ter condições de cuidar de você mesma. Isso que eu falo, sabe? Uma vez me convidaram para fazer uma live e a pessoa falou: nossa, Sibeli, desculpa, eu coloquei você na lista para fazer a live,
Só que o tema desse mês a gente vai falar sobre autoestima. Tem problema? Ai, que chato, me desculpa. Eu falei, não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque autoestima e finanças tem tudo a ver. Então, você pode ser, a partir do momento que você consegue organizar bem as suas finanças, você vai ter, sim, condições de cuidar de você. Você vai ter muito mais condições de cuidar da sua unha, cuidar da sua pele, cuidar, né, dos seus cabelos, né? Ter as semi-joias lindas. E a gente, mulher, a gente gasta um pouco mais, querendo ou não, né? Porque homem veste uma camiseta e uma bermuda, tá tudo certo, né? A gente não, a gente tem que ter os acessórios, né? A gente tem que ter minhas mulheres de blazer, a gente sempre usa uma terceira peça, a gente quer um óculos combinando, né? E como que a gente faz, né? Nesse aspecto, Sibeli? Sem a gente, né, tirar a nossa autoestima, sem a gente ter que cortar essas coisas que pra gente, mulher, não é um luxo, né? Mas é a gente se sentir bem consigo mesmo, né? Sim, porque a rotina aqui no Japão, tem muitas mulheres que se esquecem também, né? Eu, depois que eu vim no Japão, eu me esqueci um pouquinho. Aí depois eu falo, não pode ser assim, nessa rotina. Aí eu fui retomando. Mas acho que não pode, né? A mulher, tem mulher que tem depressão, fica até, né? Por não ter tempo, tem que guardar esse dinheiro para outra coisa, não posso me cuidar, e acho que é mais simples que a gente pensa, né? Exatamente. Lembra quando a gente falou no início das prioridades? Você cuidar de você também é prioridade, né? A sua autoestima, a sua beleza, a mulher se sentir bem. O Marcelo sempre fala isso também para os homens. Fala, homens, vocês precisam se investir nas suas esposas, né? Vocês precisam se investir nas suas esposas, exatamente, porque a gente precisa. Então, lembra, prioridades. Então, uma coisa que a gente sempre fez na nossa casa e sempre deu muito certo é quando você vai fazer ali o controle financeiro, o controle das finanças do seu lar, a gente não coloca? Tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar gás, tem escola das crianças, tem o curso das crianças, aula particular, tem isso, tem aquilo outro. Vocês já perceberam que a maioria não coloca, a gente coloca até a mesada das crianças, mas a gente não coloca pra gente? Essa é verdade. Né? E é uma coisa que a gente sempre fez lá em casa e funciona bastante. Então é importante ter sim um valor para o marido e um valor também para a esposa. Mas esse valor, gente, não é um valor, então você tem dinheiro, paga aí. Não é esse valor. É um valor que é para a esposa, para o marido, para eles gastarem com eles, com o que eles quiserem fazer. Se o marido quiser pagar para a esposa, viu? Não, por favor, não tem problema. Né? Mas é importante isso, né? Porque aí esse valor, tudo também conversado. Então, esse mês, tudo bem para você? Chega, faz o controle financeiro. Então, esse mês a gente vai ter condições de separar tanto o valor para você. Tudo bem esse valor? Dá tranquilo para você esse mês? Não dá porque eu quero fazer uma coisa, né, assim e tal. Falei, então tá bom, então vamos estudar aqui o quanto que a gente pode estar separando esse mês. Então, quando você coloca um determinado valor e você aprende a estar negociando isso até mesmo dentro da sua casa, isso daí vai te ajudar bastante. Por quê? Porque quando não tem, gente, um valor determinado, a gente vai gastando. A gente vai gastando. Agora, a partir do momento que a esposa sabe que no mês que vem ela vai receber de novo, ou que o marido vai receber de novo no mês que vem, fica muito mais tranquilo. Não é verdade? Por quê? Porque afinal de contas, por exemplo, se determinar aí 15 mil, vamos colocar assim, se determinar 15 mil para a esposa, de repente o que eu preciso fazer não é 15 mil, então eu quero fazer algum procedimento que é um pouco mais caro. Então o que eu faço? Eu economizo esse mês para estar juntando com o dinheiro que eu vou estar recebendo, vou estar separando para mim no mês que vem, e assim eu tenho condições de estar, né, fazendo tudo aquilo que eu quero, né, e sem prejudicar as finanças de casa. Eu faço exatamente isso, porque, gente, não é barato ficar loira, né? Como não é todo mês, eu falo, gente, tirar um valor, né, assim, e ter esse mensal, como eu não vou todo mês, então eu faço exatamente isso. Eu tiro metade no mês e tiro metade no outro para não pesar. E a gente não sair daquele valor estipulado de casa.
Exatamente, perfeito. Exato, aí não prejudica, né, da família, né, assim, não vai voltar nada dentro de casa, você vai conseguir ainda manter o controle financeiro e vai conseguir ainda alcançar, né, os seus objetivos também, seu e da sua família. Agora, Sibeli, conta pra gente do Café com Elas. Ah, gente, o Café com Elas, nossa, é um encontro maravilhoso. Na verdade, todo esse trabalho que eu tenho feito hoje, né, com as mulheres, gente, é um projeto antigo, né? Lá atrás eu tinha já esse projeto que eu queria muito, né, fazer um trabalho assim com as mulheres, né? Um trabalho que fosse, que agregasse valor, mas que também não fosse uma coisa maçante ou que fosse simplesmente mais um grupo, né? Então, a gente com o Grupo MEI, então a gente resolveu começar a fazer encontros, né, com essas mulheres no presencial, porque até então a gente estava só no online. Então, a gente começou a fazer esse encontro presencial de mulheres, não precisa ser mulheres empreendedoras, tá, gente? Sendo mulher, pode participar desse evento. Por enquanto, né, mas pra quem sabe, né? Exatamente, e a gente aprende bastante, né? Verdade. Então esse encontro, né, a gente se reúne ali, as mulheres se reúnem para ficar fazendo fofoca? Não, gente, a gente não tem tempo para perder, pelo amor de Deus, né? Então é um encontro que a gente conversa, a gente tem ali um network muito bom, né, que a gente vai ali trocar informações. Eu trago também convidadas para estar compartilhando um pouco da sua história, temos palestras também que ajuda bastante. E também dentro do Café com Elas eu comecei a abrir stand, né, stand MEI que eu chamo, né, que sempre abre espaço ali para duas empreendedoras que é do Grupo MEI para estar expondo ali o seu trabalho. E está funcionando muito bem. O último foi em Gamagori, né, um lugar maravilhoso, lindo. Um antes desse foi lá em Gifo, lugar lindo também. E assim, o desejo que eu tinha no meu coração é que todas as mulheres que fossem nesse evento, elas chegassem e se sentissem abraçadas, sabe? Se sentissem assim, nossa, tudo isso pra mim, sabe? Saiu da pessoa. Saiu, eu posso, eu sou poderosa, eu vou fazer, é muito bom. Porque tem esse apoio, né, uma das outras, né? Isso, Café com Elas vai percorrer o Japão, né, pelo jeito, né, que tá indo, o governo tá crescendo, né? Isso. Tá se espalhando. Tá se espalhando, a gente já fez o Café com Elas em Kanagawa, Gifu, Aichi. A gente tá para fazer em Hiroshima, em Mie também, em Guma. Então já tá espalhando. Verdade, Shizuoka, tô devendo Shizuoka também. Então tá crescendo. E tem outros eventos que estão nascendo aí no Grupo MEI. Né? Logo a gente vai vir com mais novidades. A gente foi lá atrás do Grupo MEI, da feira MEI. Fala pra gente um pouquinho, como é que está hoje o grupo? Do Grupo MEI? Como que está o grupo hoje? Tá, o grupo a gente começou, na verdade já tem um tempinho, né? A Sandra fazia parte do grupo, antes era só mulheres investidoras. Então, como, né, eu falei com vocês que eu tive esse pensamento, por que ser só investidora, né? Ainda mais que eu também sempre tive nessa pegada muito empreendedora. Então, por isso que eu pensei, não, peraí, vamos unir também as mulheres empreendedoras. E a minha sobrinha, ela chama MEI, né? Eu pensei, nossa, eu gosto tanto desse nome. Perfeito. E também tem o MEI no Brasil, né? Que também eu pensei, então MEI, Mulheres Empreendedoras e Investidoras. Pronto, fechou, vai ser esse o nome. E a gente faz mais de 2 anos que nós temos esse grupo e eu comecei a abrir mesmo, né, para que novas pessoas, mais mulheres adentrassem. Faz 6 meses, né, que a gente começou mesmo ali, junto realizando o Café com Elas. E desde então tem crescido bastante, a gente já está indo para 300 mulheres nesse grupo, né? E a gente também está realizando tanto o Café com Elas como também a Feira MEI. A diferença da Feira MEI é que na feira eu abro espaço para que essas mulheres empreendedoras possam mesmo entrar em ação, né? No Café com Elas a gente aprende e na Feira MEI a gente realmente tem que colocar mesmo todo o conhecimento que a gente tem adquirido em ação. Inclusive nessa semana a gente teve uma reunião, né, com as meninas da Feira MEI.
e a gente falou bastante ali sobre a ação mesmo na hora, ali na Feira MEI, né? Que é a questão do atendimento, a apresentação, chamar a atenção do cliente, o que é preciso estar fazendo. E lógico que também, gente, com muita seriedade. Então não é somente um espaço e pronto, vamos fazer de qualquer maneira. Não, tem que ter uma estrutura bem feita e organizada. Está dentro dos padrões, né, que a legislação japonesa pede, né? Exatamente. É uma coisa também que eu sou até chata, gente, que eu falo assim, né, que o nosso objetivo é fazer com que essas mulheres empreendedoras conquistem os clientes japoneses, porque afinal de contas você está no Japão, certo? Então, a gente tem que estourar essa bolha. É tanto talento, é tanto potencial, e ficar só numa bolha, sabe, só cliente, só... Para nós, todos os clientes são importantes, mas por que não estourar essa bolha, né? Por que não mostrar, ampliar um pouco mais e mostrar também para o público japonês que nós, mulheres brasileiras, latinas, nós temos tanto potencial. Então, o nosso objetivo é levar a Feira MEI para esse público japonês. Então, como a gente tem planos tão grandes, então a gente precisa começar certo. Então, para participar da Feira MEI, precisa ter licença. Para participar da Feira MEI, por mais que você não tenha licença de imediato, mas a gente tem ali a base de profissionais que pode estar te orientando. Pode estar te orientando a você seguir o caminho certo. Hoje mesmo a gente vai ter, né, um workshop, né, online, que a gente vai estar falando sobre licenças no Japão. Então, precisa... Mas tem certo produto assim assado, não tem licença, então você fica para a próxima Feira MEI. Até lá você vai ter tempo para se preparar, né? Então é um trabalho assim, que essa feira é um trabalho levado bem a sério, e é importante que as pessoas entendam isso. Porque se você é mulher empreendedora e você quer que o seu negócio cresça, então comece certo, porque dessa maneira você vai ter como crescer bastante. Verdade. E eu tenho visto, né, eu faço parte lá do Grupo MEI, tenho visto como é importante, né, Sibeli, que você traz, assim, você mostra, a gente, esse é o caminho, mas você também fala, gente, a gente está aqui no grupo com profissionais, né, que pode te ajudar, né, fazer a legalização tudo certinho, tudo dentro dos padrões, é um pouco trabalhoso, mas é importante. Exatamente. Se você quer que o seu negócio cresça, é importante fazer tudo isso. Isso é interessante do Grupo MEI, né? Que justamente na primeira feira, antes da primeira feira, né, a gente teve vários chats ali, tudo exatamente voltado para a feira, que era tudo exatamente para a gente estar desenvolvendo ainda mais isso, né? E estão aí com 300, né, mulheres ali. E como que você consegue, né, lidar? Porque às vezes chove de mensagem, né, Sibeli? Exatamente. Ontem foi bem corrido. Eu até falei, né, no nosso chat, eu falei, gente, olha, eu vou poder ficar aqui só até tal horário, porque depois eu já tenho um compromisso. Então, assim, tem que saber equilibrar bem, né? É um dos pontos também que eu coloco lá pro grupo das mulheres. O profissional, ele é muito importante, mas o pessoal, ele é mais importante ainda, porque ele é a base. Então, a sua família, o seu casamento, a educação dos seus filhos, a estrutura familiar que você está ali passando para os seus filhos é fundamental. Então, é importante o seu negócio, às vezes a gente entra com tanta empolgação, né? A gente quer crescer, tal, cliente ligando, um monte de coisa para fazer, tal, e às vezes a pessoa chega, eu falei isso ontem também no chat, às vezes a pessoa chega e fala, mas ser empreendedora não tem jeito, eu não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo para minha casa, não tenho tempo para meu filho, eu não tenho tempo para mim, né? Então é isso mesmo, é isso que é ser empreendedora. E eu perguntei ontem, quem falou isso? Quem falou isso? Não, eu achava que ser empreendedora era mais fácil do que na fábrica. Hoje em dia é mais difícil porque eu não tenho tempo. Mas peraí, para. Quem que é a chefe? Quem que tá empreendendo, de quem que é o negócio, é seu, não é? Então tem alguma coisa errada, calma, respira e vamos colocar ordem nisso daí. Quem falou que o significado de sucesso é você não ter tempo para o seu filho, não ter tempo para você, não ter tempo para sua família e ter essa loucura de vida? E quem falou que isso significa ter sucesso?
não é? Tem alguma coisa errada. Então, ter sucesso é realmente o seu negócio ir bem, mas principalmente a sua casa, a sua família, o seu casamento, você está bem. Isso sim se resume para mim, né, pessoalmente, é o resumo sim de sucesso. Então é importante você ter esse equilíbrio, colocar a hora, sabe, determinar a hora. Então se você não determinar, as pessoas aqui, gente, no Japão, vai ter cliente 24 horas, porque tem cliente que fazia a quinta Não é verdade? A pessoa tá lá no que na fábrica te mandando mensagem 3 horas da manhã. Então, se você não colocar o seu horário, você vai ter cliente 24 horas. Sibeli, tem muitas pessoas que antigamente vinham para o Japão trabalhar e ir embora, né? Mas hoje está mudando isso, né? Então o pessoal está vindo para cá, para ficar e às vezes não querem ficar só na fábrica, querem empreender. E esse tipo de procura, está tendo esse tipo de procura você? Eu falo, não vou mais embora, eu quero abrir um negócio, ele me ajuda. Tá, assim o pessoal fala, vou fazer uma coisa, mas eu pretendo ir embora também, mas eu tenho que continuar no Brasil. Como é que tá isso? Então, tem acontecido bastante os dois, tá? Tanto aquelas pessoas que falavam que não ia embora do Brasil, batia o pé e falava, não, vou ficar no Japão, comprou casa, comprou carro, comprou isso, comprou aquilo outro, colocou as crianças na escola japonesa, porque eu quero ficar no Japão, não vou mais embora do Brasil. E a gente tem visto que está aumentando a quantidade de brasileiros que lá atrás tinha essa atitude, falavam que não ia mais voltar para o Brasil e agora estão mudando de ideia. Agora estão querendo aprender a investir para justamente preparar a aposentadoria no Brasil. Porque as pessoas começaram a perceber que, bom, lá atrás, quando eu estava jovem, né, quando eu estava, né, o Japão maravilhoso, eu posso ter o que eu quiser, eu posso abrir meu próprio negócio, tal. E aí essas pessoas começam a perceber que, será que eu realmente quero passar minha aposentadoria no Japão? Será que isso é para mim? Porque, como você sabe, conforme a gente vai envelhecendo, gente, aí começa a aparecer um monte de dor, né? Então o inverno já não é mais o mesmo. Então o inverno não é mais o mesmo, porque chega o inverno, a pessoa começa a sentir dor nas juntas, né? A pessoa começa a sentir dor no joelho, Então a pessoa começa a sentir um monte de dor, então o inverno não é mais o mesmo, e aqui no Japão é mais inverno do que verão. Né? E também ela começa a perceber que no Brasil, os parentes que estão no Brasil, a família que está no Brasil, estão conseguindo sim, né, conquistar uma evolução. Então as pessoas começam a perceber, começam a fazer alguns cálculos e começam já a pensar, poxa, será que realmente eu quero essa aposentadoria no Japão? E também tem aquelas outras pessoas também, que é esse caso que você falou, né? Que a pessoa quer empreender, fazer alguma coisa seu, porque não dá mais para ficar em fábrica, já está cansada, estressada, o corpo também não está aguentando mais. Então quer abrir alguma coisa, procurando alguma coisa para fazer, para sair de fábrica e ter uma tranquilidade maior no Japão também. A gente sabe que a crise é global, mas assim, especialmente no Brasil, seria interessante investir no Brasil, então? Também. Mesmo com a situação do jeito que está lá? Sim, aí depende do tipo de investimento que a pessoa vai fazer no Brasil, né? Então tem sim vários tipos de investimentos. Por exemplo, o Marcelo hoje ele apresenta, né, para os brasileiros no Japão, investimentos no Brasil no desenvolvimento de loteamento. Então, aquela quantidade de pessoas, né, que às vezes estavam querendo entrar em consórcio, querendo comprar uma casa para revender, que é um tipo de pensamento no imobiliário, né, que às vezes não tem tanto resultado como entrar no investimento do desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque você começa na ponta. Então você já não está mais ali querendo investir como consumidor final, mas na ponta. Então esse tipo de investimento já é um investimento interessante, né? Para a pessoa estar pensando, tanto para a pessoa que quer continuar no Japão, como uma pessoa também que pensa em voltar para o Brasil também. Até mesmo para ter uma renda lá fluindo, né? Como se fosse uma aposentadoria. Exatamente. Né? E tem a estratégia do banqueiro que o Marcelo ensina também, justamente para a pessoa, né, aprender a fazer isso que você falou. Entra um dinheiro lá, em vez de trazer para cá,
deixa lá girando lá no Brasil mesmo para estar garantindo também uma aposentadoria. E eu acho bem interessante fazer esse tipo de investimento, em vez da pessoa fazer investimento só no Japão ou fazer só investimento no Brasil. Gente, nós temos essa possibilidade. Por que a gente tem essa mania de querer limitar tudo? Então você pode sim fazer investimentos no Japão e a partir do Japão. Então você pode fazer investimentos aqui, fazer investimentos no Brasil, fazer investimentos através da bolsa, né, de Tóquio em outros tipos de ativos, em outros países, também é bem interessante. Né? Se tem pessoas que estão em outros países de olho aqui no Japão E no Brasil também. né? E no Brasil também, e a gente acaba colocando tantas limitações e a gente acaba perdendo oportunidades, né? Quando se trata de investimentos, é comum diversificar o risco. Assim, na sua opinião, qual seria uma distribuição adequada de investimentos em baixo, médio e alto risco? Então, aí no caso dos investimentos para gestão de risco, é importante no seu portfólio você fazer uma boa diversificação, né? Então, que né, as pessoas às vezes falam, colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, quanto mais diversificado for a sua carteira, melhor. Então, você pode estar diversificando em ativos financeiros, você pode estar diversificando também em investimentos no Brasil, também que você pode estar fazendo, que é muito importante, né? Então, e o mais importante que eu vejo, né, em relação aos investimentos, é sempre você buscar também ter o conhecimento, né? Porque se a pessoa, ela simplesmente, porque todo mundo está fazendo investimentos agora, né, tá fazendo trade, aí as pessoas vão lá e querem fazer também. Tá todo mundo fazendo investimentos agora em criptomoedas, aí a pessoa tá lá, vamos atrás das criptomoedas. Então, acaba que a pessoa, mesmo se ela não aprende a fazer esses investimentos e ter autonomia sobre os seus próprios investimentos, acaba que a pessoa sempre vai ficar quicando de um lugar para o outro e não tem essa evolução financeira de verdade. E falando mais um pouco da importância do desafio do Milão, é justamente por conta disso que você falou, né? Do curto, médio e longo prazo. Então, às vezes as pessoas não iniciam justamente pensando somente no médio ou no longo prazo, né? Então, é o que a Sandra também falou, né? Que a pessoa às vezes deixa para começar só quando a pessoa já tem dinheiro. Então, se você, mesmo que você não entenda nada sobre investimentos, não entenda nada sobre finanças, é importante você começar, sabe? Mesmo que for com pouco, mesmo que for guardando milão por dia, porque o desafio do milão é isso. É você gastar no máximo milão e guardar milão, né? Então não é só simplesmente você gastar no máximo milão por dia e o resto vão viver a vida, né? Vamos gastar, não, você tem que ter o objetivo, né? Então nós fizemos o último desafio, nós fizemos de 100 dias, né? E a maioria das pessoas que estavam ali, elas conseguiram guardar não só 100 mil, mas mais de 100 mil, porque elas foram colocando em prática, né, ali os pequenos hábitos, né, que elas foram aprendendo. E inclusive uma das meninas, que é a Daniela, ela falou, não, eu comecei já que eu separava, eu podia guardar, né, milão por dia, em vez de guardar 7, eu estava guardando 10. Né? Então aí no final dos 100 dias ela tinha muito mais. Então tinha semanas que às vezes ela precisava gastar um pouquinho a mais, um pouquinho, né, a menos, mas ela conseguiu passar por isso. E o que é interessante é que depois que você aprende, vira um hábito. Então já não é mais um sacrifício que a pessoa precisa fazer, né? E tendo essa base forte também dentro de casa, com toda a família ajudando, cooperando, né? Ali com certeza fica muito mais fácil também para fazer essa gestão e fazer esse planejamento de médio e longo prazo. Porque se a gente coloca só um médio e longo prazo, criança não vai entender, a gente também não vai entender, nós adultos também não vamos entender. Por quê? Porque às vezes, a maioria das vezes são os maridos que fazem os investimentos e a esposa não vê o resultado. Então por que a gente está, né, uma vez a Sandra conversou isso comigo, mas por que a gente está, não adianta só a gente economizar por economizar, eu também quero ver resultado, né? Então por isso que é bom fazer também de curto prazo, médio e
longo prazo e sempre mostrando também os resultados, que é muito importante. Essa pergunta que eu queria fazer é lá atrás, ainda lá nas economias, do banho. Então eu vou tentar voltar um pouquinho, só para a gente terminar essa pergunta. Assim, devido à guerra da Ucrânia, as coisas aumentaram muito, né? Como o gás e também a energia, né? A dica seria para poder economizar em casa. Por exemplo, o ar-condicionado, né? A gente deixa ele ligado direto 24 horas, liga ou desliga na hora de sair. E o fogão, ele é mais econômico elétrico ou a gás? Sim. Aí que tá a questão, né, gente? Vai entrar o verão, ar-condicionado, pelo amor de Deus, gente, não deixa as crianças sentir calor, liga o ar-condicionado. Liga o ar-condicionado, que é importante. E temos maneiras, né, de estar economizando. Eu e o Marcelo fizemos uma live também falando sobre isso, né, de como economizar com ar-condicionado. O ar-condicionado, ele puxa, acho que é uma das coisas que mais puxa energia, né, em casa. Então, a melhor maneira de economizar, sempre manter o seu ar-condicionado limpo. Não, mas tem que pagar 15 mil para limpar, 15 mil, né, mais ou menos, né? Isso, para fazer a manutenção, né, uns 15 mil. 15 mil ienes. Né? Nossa, 15 mil ienes eu vou estar, é muito caro, tal. Aí, outro ponto, ar-condicionado muito velho. Não, mas um novo, você já viu o preço do novo, que caro, aquela coisa. Vai economizar também. Ar-condicionado muito velho, além de fazer mal para a saúde da família, também puxa muito mais energia. E os ar-condicionados novos, eles já vêm com aquele autolimpante, né, purificador. Então isso daí também ajuda bastante a economizar. Essa manutenção, se eu não me engano, é de 3 em 3 anos, alguma coisa assim. Então você vai gastar 15 mil para fazer uma boa manutenção, vai economizar. E também tem outra coisa importante, gente, ar-condicionado sujo faz mal, é prejudicial para a saúde, né? Então tem até doenças, né, que são geradas por conta desses fungos que saem do ar-condicionado, que a gente não vê e as crianças estão respirando, a gente está respirando ali todo o tempo. Então tem que ter esse cuidado também. E deixar o ar-condicionado também no automático. Isso daí ajuda bastante. Então você vai sair de casa, vai sair de casa só para fazer compras? Gente, não desliga o ar-condicionado se você vai ficar só 2 horas fora. Deixa ele ali, né, no automático, manter aquela temperatura. Você também não vai deixar a temperatura também, né? Tipo, dá um calorzão lá fora e, né, dentro de casa você vai colocar 18, 17, nem sei até quanto vai. Não, você precisa colocar uma temperatura média para vir com uma temperatura agradável dentro de casa, fresco. E nem frio demais, né? Exatamente. Faz até mal, né, pra saúde. O médico, não é, do ar. Aí chega no verão, dorme tudo de coberta, porque o ar tá gelado. Exatamente. Então isso daí vai ajudar a economizar ainda mais. 24 horas, então é mais econômico deixar ligado direto. Bom, mas no horário de ir trabalhar, a pessoa geralmente passa umas 8, 10 horas fora de casa. Aí, no caso, é interessante desligar até mesmo pro ar-condicionado, né? Verdade, o tempo todo, não é que eu cheguei em casa todo fresquinho. Não, tem que avisar. Isso, desliga. Eu falo assim, esse liga e desliga com pouco tempo. Esse daí puxa bastante energia. Agora, se você vai ficar metade do dia fora, né, 8, 10 horas fora de casa, aí pode desligar. Agora, se tem bichinho de estimação, gente, deixa ligado, né? Deixa ligado ali no didô e também não precisa deixar naquela temperatura muito diferente do lado de fora. Né, o japonês mesmo ensina, né, que você no verão você não precisa deixar, né, por exemplo, lá fora está 30 e dentro de casa deixar 15. Não, você pode, a temperatura ideal, né, seria mais ou menos 24, 23, 24. No caso, fogão, né? Tem fogão elétrico, vamos esquecer do fogão. Exatamente, o fogão, gente, tem essa questão de elétrico a gás, né? Tudo vai depender se você utiliza bastante. Por exemplo, lá em casa a gente colocou o painel solar. Só que na minha cozinha eu não quis elétrico. Porque a minha mãe, ela colocou na casa dela, né, o elétrico, e como ela gosta bastante de fazer comida, meu pai também, ela falou, minha filha, não faça isso, pague um pouquinho a mais,
mas fique com um gás, porque você vai conseguir fazer a comida muito mais rápido, vai ser muito melhor também. E eu escutei o conselho dela, eu pago só uma taxa, né, de gás, no caso eu não precisaria ter nada de gás em casa, mas aí eu pago uma pequena taxa, mas é muito melhor para fazer a comida e muito mais rápido também do que o elétrico. Né? Então isso daí vai depender. Então se a pessoa não usa bastante, então o elétrico também seria ideal. Perfeito. A gente está com o tempo já voltando, mas uma última perguntinha, né? Fala seus projetos aí da Feira Made, qual vai ser a próxima feira, né? E aquela mulher que é empreendedora, que está com ideia de fazer alguma coisa, de investir, os homens também que querem investir, também se fala, Marcelo, qual vai ser o próximo evento? A Feira Made vai ser no dia 2 de julho em Okazaki, gente. Para quem é da região de Okazaki, vai ser no Murasaki-kan. Tá. No salão maior e o salão principal, nós vamos ter muitos sorteios. Gente, acho que temos o quê, Shirley? Mais de 10 sorteios, né? Mais de 10 sorteios. Né? A gente vai ter muitos sorteios, teremos também apresentações de músicas brasileiras ao vivo, vamos ter a apresentação aí da Sky Jump, vai ter a apresentação, teremos também, né, várias expositoras, a exposição de produtos, de serviços. Vai ser uma tarde bem agradável, comida gostosa, teremos comida mineira, que vai ser o restaurante da minha mãe e da minha irmã. Elas vão estar vindo lá de Gifu, gente, um restaurante delas trazendo comida mineira para nós. Né? Vai ter muita confeitaria, muito doce, muita coisa gostosa. Né? No dia 2 de julho, não percam, vocês precisam participar. Vai ter muita coisa de oferta, hein? Aproveitem. Então vai ser a partir das 11h30 às 18h30. Tá? Entrada gratuita, leve toda a família, é para todos, homem, mulher, criança, não importa seu gênero, todos. Muito bem-vindos nessa feira. E você aí que quer aprender a fazer investimentos no Japão, não perca tempo, seu dia de revolta tem que acontecer, minha filha, meu filho. Aprenda a fazer investimentos com pessoas que realmente conhecem a sua realidade no Japão. Eu e Marcelo, nós temos 3 filhos, nós também trabalhamos bastante em fábrica. A gente sabe, passamos por várias crises aqui no Japão, então a gente sabe o quanto é difícil aqui no Japão e a gente tem um cuidado muito grande e um zelo muito grande por aquilo que a gente ensina em relação às finanças. Então vem com a gente que as inscrições do Investidor no Japão, o curso do Investidor no Japão está aberto. Quero agradecer a sua presença aqui, foi muito enriquecedor, né, meninas? E eu acredito que muita gente vai gostar, vai aprender e vai te procurar, viu? Com certeza. Vai agregar bastante na vida de quem está assistindo. Que bom, gente. Muito obrigada pelo convite. Espero, né, ter ajudado aqui, né, ajudado um pouco, agregado valor. Porque com certeza vocês também estão agregando bastante valor para mim, viu? Agradecemos. Obrigada. Obrigada.